Pai do Senhor para todos e bem-vindo a mais uma teleaula. Nessa teleaula de hoje, no nosso canal EBD Jovens e Adultos, falaremos a respeito da sétima lição do quarto trimestre de 2016, que tem por tema José, fé em meio às injustiças. A história de José é uma das mais belas histórias narradas nas Sagradas Escrituras. Registra um momento muito relevante nos dias atuais. Coisas que aconteceram na vida de José que estamos vendo diariamente e em todos os tempos. José foi muito invejado pelos seus próprios irmãos, ou seja, pelos da sua própria casa. E a exemplo disso, Jesus também falou lá no capítulo 5 de Mateus que os inimigos do homem serão a própria família. E ainda diz que o profeta não tem honra em sua própria casa. Isso foi Jesus falando, porque o próprio Jesus também foi muito desprezado pelos seus próprios irmãos. Seus próprios irmãos o negaram. Seus próprios irmãos não o acolheram. Na vida de José também não foi diferente. José, por ser o mais novo, ele foi muito discriminado, foi muito rejeitado. Colocavam ele em último plano. Nunca valorizava o que José fazia. Mas foi necessário que José passasse por toda aquela experiência, por crises, não só crise de alimentos, mas crise também no cárcere, crise também na casa de Potifar. Quando falo crise, não fala somente por questão financeira não, como muita gente só lembra de crise quando se trata de dinheiro. Mas existem muitos fatores da crise, né? Muitos casos. E o caso de José foi vários, né? Não só foi um não, foram vários tipos, ou melhor dizer, vários fatores de crise. E a história fala que o amor de um pai, né? A história não mostra o amor de um pai, mostra também a rejeição e mostra a inveja dos seus próprios irmãos, que aconteceu com José, né? Quando José teve aquele sonho e ele contou a seus irmãos, e a Bíblia diz que os seus irmãos o aborreceram ainda mais do que antes. Se antes já odiavam, e passou a odiar mais ainda quando soube do sonho, porque os próprios irmãos e também o pai e a mãe de José entenderam o significado do sonho. Entenderam que quando se sonhava com estrelas, está se referindo a os seus próprios irmãos. Se lembraram também que Sol e Lua, esses dois corpos celestes, simbolizavam o pai e a mãe respectivamente. E tudo aquilo ali, eles tudinho entenderam que era Deus falando para José por meio dos sonhos, que em breve ele dominaria tanto seus irmãos, né? Ele estaria acima dos seus irmãos e ao mesmo tempo se inclinava sobre os seus próprios irmãos, né? Ou seja, o sol e a lua, que é o seu pai e sua mãe, também teria que se prostrar diante de José. Ou seja, o maior serviria ao menor. Haveria uma inversão de valores, né? Pela ótica humana, pelo conhecimento literal, né? Pelo conhecimento literal a gente ia ver que o pai e a mãe sempre têm ordem para dar para os filhos, mas ali foi o contrário com José. Deus permitiu que José governasse, dando ordem a toda a sua parentela e a todos dali do Egito. Não só foi só a sua família não. E isso trouxe tamanha inveja que fez com que José fosse lançado na cova, e até disseram que
tinha matado ele, mas ele não estava morto. Isso foi para se vingar do sangue que ali havia derramado, né? Mataram um animal e embebedaram de sangue e ali jogaram aquele sangue no meio do caminho onde ocorreu esse fato, que José tinham colocado José na cova, só que José não estava na cova, mas fizeram isso para enganar aos homens dali, ismaelitas, a qual José foi vendido. Fizeram isso para enganar os ismaelitas, pegando, dizendo que aquele sangue que estava ali seria a morte de seu irmão José. Só que depois de alguns dias, José foi até onde seus irmãos estavam, perguntou a um dos ismaelitas que estava no caminho, perguntou aonde estavam os irmãos dele, e esta pessoa, este ismaelita, que a Bíblia não cita o nome, nem cita detalhes de quem era ele, contou o lugar aonde os irmãos de José estavam, um lugar chamado Dotã. Então José foi até lá para localizar seus irmãos, e quando chegou lá, foi o que os irmãos disseram. Os irmãos não disseram verbalmente, mas pelas entrelinhas do assunto a gente pode entender que os irmãos ficaram assustados, ficaram espantados quando viram José, porque a notícia antes que havia corrido era que José estava morto. Mataram teu irmão está morto. Então eles pensaram nisso, pensaram que tinha sido verdade, mas não era. José tinha sido apenas vendido, mas ele continuava vivo. Porém ninguém sabia onde ele estava. Aí José surpreendeu seus próprios irmãos chegando na hora mais crucial da história. Então foi ali que houve aquele choque emocionalmente, né, dos seus irmãos. E a Bíblia fala também que até a túnica que José foi vestido foi uma túnica diferente da dos seus irmãos, porque a dos seus irmãos só era uma única cor, era a túnica de uma única cor, enquanto que a do seu irmão José era uma túnica colorida, que representa nobreza, representava destaque, representava uma posição privilegiada. E além do mais, a túnica ela tinha a finalidade de carregar bebês durante viagens, colocar pertences dentro dela para realizar viagens e para outras necessidades. Mas a de José não. A túnica de José não foi com essa finalidade de carregar objetos, né, de colocar bebês, enrolar bebês, como a gente vê pessoas que usam aquelas túnicas ainda e botam bebês e enrola ele para proteger do sol, proteger de ações externas. Porém, com José foi a túnica para mostrar posição privilegiada, ou seja, era como um tipo fardamento para mostrar que José passou a exercer a função de governador e ser conhecido por aquela sua veste que era individual. Ninguém tinha outra veste igual a dele, porque somente a túnica colorida só era dada apenas a uma pessoa, que era quem estivesse sendo nomeada a alguma chefia ou algum cargo de posição elevado na sociedade. Mas também vemos na história de José que houve ali um plano perverso, né? Planejaram um plano horrível, tentando tirar a vida de José, mas ao mesmo tempo houve o plano da cova. Quando fala plano da cova, ou melhor dizer, houve a crise na cova, né? Não digo plano, porque o plano foi perverso e a crise foi a cova. Então a cova ali
simbolizava o quê? Simbolizava o enterro dos sonhos. Era como se os irmãos de José estivessem dizendo assim: vamos enterrar todos os sonhos de José, tirando a vida dele, jogando dentro de uma cova para que dali se apague tudo, para que dali desapareça, não venha mais a memória dele, os sonhos. Só que antes de José ter entrado na cova, Deus estava com ele, Deus entrou com ele.